Gente, vamos de entrevista, vamos falar do tempo. Moradores de Belo Horizonte foram surpreendidos por uma chuva atípica para maio, entre a tarde de ontem e a manhã de hoje. O meu varal mesmo ficou ensopado. O acumulado de chuva já é o maior para o período nos últimos 7 anos. Mas será que a gente tem mais precipitação? Ixi. Será que vai esfriar? Será que eu tiro aquele casaquinho do armário? As dúvidas vão ser respondidas agora pelo meteorologista Lisandro Gemiak, do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Já está com a gente aqui. Boa tarde, Lisandro. Bem-vindo ao Rock News. Eu não te ouço, Lisandro. Seu microfone está desligado. Liga para nós aí. Agora sim, né? Agora sim. Agora eu te ouço, Lisandro. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores aí da 98. E aí, Lisandro, o agasalho sai de vez do armário ou pode ficar tranquilo? Como é que está a temperatura para esse fim de semana aqui em Minas Gerais e aqui em Belo Horizonte, hein? A temperatura deve cair aí, mas não muito, uns 2 a 3 graus aí no final de semana, né? E a gente tem essa perspectiva, teve um avanço de uma frente fria, né? Mas essa massa de ar frio que vem logo atrás dessa passagem da frente fria não é muito intensa, né? Então, não vai provocar grandes quedas de temperatura, mas vai dar uma sensaçãozinha de frio aí, principalmente hoje, né? Que a temperatura não deve subir muito por conta da nebulosidade, e amanhã pela manhã que deve ser mais frio aí, e vai aquecendo gradativamente aí ao longo da próxima semana. Lisandro, boa tarde, prazer falar com você, que é a Carol. Conta uma coisa, a gente não está acostumado a ver uma chuva assim nesse mês de maio, né? Pelo menos eu não me recordo, sempre lembro aí de um maio já mais seco, com aquele solão, céu azul. Tem algum motivo especial? A gente sempre fala assim, o clima está mudando, as coisas estão mudando, é isso mesmo? Ou eventualmente a gente pode ter um maio com esse tipo de ocorrência? A variabilidade em maio ela é muito grande, né? Então, o que acontece é que chove muito em um ano, muito assim, o máximo que choveu até hoje foi 90 e poucos milímetros, né? Então, chove aí em torno de 60, 70 milímetros no ano, e aí passa 2, 3 anos sem chover, né? Tanto que a média para maio aqui é de 28,1 milímetros, a média de 30 anos, né? Então, em 30 anos, a média é 28 milímetros, mas isso não significa que todo ano chove 28. Então, tem vários anos que chove 0, né, nada, e alguns anos chove 60, 70. Então, essa variabilidade em relação à média climatológica, ela é muito grande. Então, por isso que surpreende a gente quando tem uma chuva, assim, um pouco mais intensa em um dia de maio, junho, julho e até agosto, né, que são os meses que fazem parte aí da nossa estação seca, que raramente chove, né? Lisandro, boa tarde, João Henrique do Vale, prazer falar com você. Lisandro, qual que é o acumulado de ontem, né, a partir desde 5 horas da tarde, mais ou menos, que começou a chover, até agora, tem aí um valor? A gente tem 3 estações na cidade, né, a gente tem que são oficiais, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, uma fica lá perto do BH Shopping, lá no Cercadinho, na estação da Copasa, uma fica na Pampulha e a outra aqui no Santo Agostinho. Todas elas pegaram aí por volta de 60 milímetros de chuva, né? Então, como a chuva é muito pequena, né? Então, só em um dia já ultrapassou a média mais que o dobro. Não é muita chuva. Lisandro, e uma outra questão, né? Toda vez que a gente fala, né, dos últimos anos, principalmente, a gente está vendo aí umas situações sempre aos extremos, né? A chuva maior, né, dos últimos 100 anos, um mês que choveu mais, né, o dia mais quente da história. O que a gente pode esperar agora para frente, a gente que se aproxima do inverno? É um inverno rigoroso? Já dá para a gente fazer aí, ter uma noção de como é que vai ser o inverno? É muito difícil, né? A previsão climática aqui para essa região do país, ela é muito complexa, né? O que a gente está esperando são temperaturas aí levemente acima da média, mas sempre pode ter o avanço de alguma massa de ar mais frio que pode provocar essas friagens, né? Uma onda de frio mais intensa, né? Inclusive, aqui no estado tem até o turismo do frio, né? Lá no sul de Minas, Maria da Fé, Monte Verde, que é bem frequente de ter geadas e ter temperaturas abaixo de 0, né? Mas no restante do estado, a temperatura tende a se manter aí mais amena, né?
e com uma grande variação diária, né? Então, as mínimas aí, aqui na capital, por volta de 14, 15 graus, que é a climatologia, e a máxima aí por volta dos 28 a 30 graus, né? Mas essa variabilidade é muito grande, né? Então, que nem você falou, esses eventos extremos estão cada vez mais frequentes, então a climatologia não nos dá uma base muito, assim, muito assertiva para falar com propriedade sobre como que vai se comportar, né? Porque sempre a gente pode ser surpreendido por um evento aí mais extremo. Tá aí, o negócio é acompanhar a previsão do tempo todo dia, né? Para tentar evitar aí que as suas roupas molhem no varal, né? Ficar de olho no IMET, meu filho. Lisandro Gemiak conversando com a gente, meteorologista do IMET. Do IMEC é ótimo, do IMET. Ô, João, se não me engano, estreia do Lisandro aqui no Rock News, né? É a estreia do Lisandro. Na próxima eu vou pedir pra ele e o Claudemir pedir música. Constantemente. Ô, Lisandro, uma coisa é certa. Os termômetros deram uma arrefecida. O fim de semana parece que vai ser mais ameno para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Dia das Mães mais tranquilo, né? Sim, essa frente que passou, né, normalmente atrás da frente fria tem uma massa de ar que é mais seca e mais fria, né? Então, essa massa de ar que é mais seca e mais fria, ela deve se estabelecer aqui com um dia mais claro, né, assim, parcialmente nublado, temperaturas bem amenas durante o dia, mas durante a tarde deve aquecer um pouco aí com a saída do sol, né? Então, vai ter um final de semana bem agradável aí, dá para aproveitar bastante. Tem previsão de chuva para o domingo, Lisandro, ou não? Não, a gente não tem mais previsão aqui para a região sul, para o Triângulo, para a região metropolitana, noroeste, não tem mais previsão de chuvas, não. A única região que pode ter algumas chuvas assim, mas não muito intensas, é ali no leste do estado, região do Rio Doce, se alguém for viajar, ficar bem atento aí com os nevoeiros, né? Vai ter essa condição, vai ser bem favorável à formação de nevoeiros, né? Então, quem for pegar a estrada aí, redobrar o cuidado. Boa, tá dado o recado, Lisandro Gemiak, do IMET, conversando com a gente aqui. Lisandro, microfones abertos aqui no Rock News, volte sempre, viu? Não seja um estranho. Tá, joia. Nós aqui também estamos sempre à disposição aqui para qualquer esclarecimento aí e um bom final de semana a todos aí. Para você também.